Oi, oiê, tudo bom com você? Muito obrigada por estar aqui acompanhando o canal. Quero dizer que este é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas com criativos, pessoas inspiradoras que integram a programação 2021 do World Creativity Day, o Dia da Criatividade. Cresci nesse ambiente de entender o processo de ensino-aprendizagem e fora de sala de aula, né? A aprendizagem do ser humano. Ou a gente reaprende, ou a gente quebra. A primeira dica que eu dou para todo mundo quando pergunta o que eu posso fazer para ser mais criativo, eu falo assim, ó, cuida do seu corpo. São coisas pequenas que se você vai inserindo no seu dia a dia, você vai mudando o seu estado de criatividade. O Lessac, gente, que está aqui do meu ladinho, é o curador da programação do WCD Curitiba agora, neste ano de 2021. Então, Lessac, antes de mais nada, obrigada pela disponibilidade de estar aqui para essa conversa. Sim, Como é que você obrigado. chegou até a programação do WCD? Então, é muito louco isso, né? Porque foi muito do ano passado, eu entrei numa nova especialização, né? Que é neurociências da aprendizagem. E o meu desejo já era para ir além da aprendizagem. Eu já queria entrar no processo criativo, porque é um tema que eu trabalho já faz muitos anos com isso. Então, eu queria entrar no assunto, na profundidade da criatividade, pela visão das neurociências. Então, isso foi ano passado. E quando eu entrei nisso, foi muito mais para um conhecimento pessoal e como eu posso aplicar isso dentro de processos co-criativos, né? Eu tenho uma consultoria de inovação e a gente faz uma facilitação de processos criativos, é o nosso dia a dia, né? É o meio para os resultados de inovação organizacional, inovação das empresas. E aí, quando eu entrei nesse campo de estudos, eu juntei isso com uma outra coisa que eu tenho muito, que é um ativismo de comunidade. Eu gosto de estar conectado com as comunidades. E aí, agora a programação está definida, a partir dos dias ali 21, 22, disponível para que as pessoas tenham acesso a esse produto todo que o Lessac se envolveu diretamente na criação, né? Muito, muito. E é bem legal que eu pensei, né, como curador das atividades da programação de Curitiba, eu pensei muito nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, é um contexto de mais de um ano de pandemia, assim, bem presente diariamente nas nossas rotinas. É um contexto de complexidade, né? Então, não tem uma resposta simples dentro do nosso contexto atual. Então, você sempre tem que olhar de diversos vieses e perspectivas. É um contexto de muita dor também, né? É um contexto de dificuldades, assim, pessoais, e que exige certas habilidades de empatia, de relacionamento, de você se entender, não só de individualidade, mas de um olhar pelo coletivo. Então, quando eu pensei assim, temos a oportunidade de criar um painel de diferentes inspiradores de Curitiba, ou não só de Curitiba, porque a gente tem inspiradores que são de outras cidades também, mas que fale com a comunidade curitibana, né? Como elas usaram da criatividade para resolver problemas complexos, principalmente dentro desse contexto pandêmico que a gente vivenciou. Então foi muito legal, foi uma jornada bem interessante. E dá para perceber muito aí o dedinho do Lessac justamente na questão da aprendizagem, né? São todas, assim, se você observar ali, existe um fio condutor, que é essa questão de solucionar problemas, especialmente nesse momento aí ainda de pandemia, mas também do reaprender, de repente, alguma coisa. Em todas as palestras tem um pouquinho isso, alguém se experimentando, de alguma forma, se testando num outro momento, num outro ambiente. Isso fica muito claro já, essa questão aí da neurociências atuando ou não? Sim, bastante. Tem a ver com as neurociências, mas eu acho que tem a ver com até uma coisa anterior, que é uma paixão que eu tenho, né, por aprendizagem. Eu sou filho de professora, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que sempre falou. Eu cresci nesse ambiente de entender o processo de ensino-aprendizagem e fora de sala de aula, né? A aprendizagem do ser humano, não a aprendizagem é, não é tradicional que fala, não a aprendizagem Formal.
formal, exatamente, não aprendizagem formal, mas a aprendizagem que a gente tem de se reconhecer e de se reconstruir. Esses termos, inclusive, é muito legal porque é uma sinergia muito grande com todo esse movimento do Dia Mundial da Criatividade, né? O World Creativity Day, ele trouxe essas 3 palavras, né? Recriar, reconstruir, né? Do reconhecer, do reaprender. São vários termos do re. E foi muito legal porque entrou em sintonia com algo que eu já tinha mesmo como uma visão de que esse é o momento. É aquela coisa do ou vai ou racha, sabe? É um momento onde, para o ser humano, para o indivíduo, ou a gente reaprende, ou a gente quebra, sabe? Ou a gente sofre, ou a gente é, é, quebra, que eu digo, muitas vezes tem gente passando por burnout, tem gente passando por depressão. Então, a gente precisa se reaprender a viver na nossa sociedade, nos nossos contextos, mas como indivíduo, mas como coletivo. Nos nossos negócios, a gente precisa reaprender a fazer negócios dentro de novas perspectivas, né? Como coletivo, como sociedade, né? Falando, a gente precisa reaprender a se colocar e olhar o nosso ecossistema, porque muitas vezes, é o que eu falei, né? É sair de uma perspectiva individual e falar assim, como eu posso colaborar? Como a gente pode juntar várias pessoas que fazem coisas completamente diferentes e, a partir dessa junção do coletivo, promover algo de novo na sociedade, entendeu? Resolver problemas. E aí você tem histórias incríveis de empresas, pequenas e médias empresas, não só as grandes corporações, que, dado esse momento, mudaram completamente sua visão. Não apenas sua visão de negócio, como sua visão de ecossistema. Do que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou promovendo agora? Porque as prioridades, elas começam a mudar. Então, é muito incrível que a aprendizagem, ela começou a ser uma coisa, uma linguagem, né? Um termo falado por pessoas que não são do formal, do ensino, da educação, do acadêmico. E ainda bem, porque é isso, a aprendizagem é algo comum, tanto quanto a criatividade também, né? É da vida, né? Se a É gente da não vida. estiver sempre aprendendo, a gente não evolui, definitivamente. E aí, agora, trazendo para o nosso dia a dia, de repente, um pouco aí da tua especialidade, como é que a gente pode usar o nosso cérebro, treinar de alguma forma as nossas reações, para justamente se colocar nesse momento novo, de acordo com aquilo onde a gente deseja, almeja chegar? Tem alguns gatilhos aí que a gente pode explorar, de repente, se testar com mais eficiência? Sim. Essa pergunta sempre existe em qualquer conversa. Mas, assim, eu gosto de falar uma coisa. Existem técnicas, existem coisas que a gente pode fazer, sim, mas o buraco sempre é muito mais embaixo, né? O ser humano é um ser complexo, né? E quanto mais eu estudo neurociência, mais eu percebo que o ser humano é complexo. E a gente tem influências sobre a nossa capacidade criativa que são muito profundas. Então, um exemplo é que a gente tem influências desde o nosso nascimento, né? Então, quando a gente está sendo formado, né, na gestação, a gente já recebe influências do meio externo. Então, a nutrição da mãe, durante o período da formação do ser humano, vai influenciar nos aspectos cognitivos daquele indivíduo. E os aspectos cognitivos que eu estou falando, quais são, né? A atenção daquele indivíduo no futuro, a capacidade de prestar atenção, né? A memória, a capacidade de assimilação, de memória, de guardar coisas. E a aprendizagem, que a gente estava comentando agora, tem tudo a ver com a memória, né? Tanto que tem vários casos de pessoas que têm dificuldades de memória e isso impacta na aprendizagem dele no dia a dia, né? Então, a atenção, a memória, o que a gente chama de controle inibitório, né? Controle inibitório é o processo de você autorregular-se, de você criar uma limitação sobre si mesmo. Então, por exemplo, é o que permite muitas vezes você se socializar, porque muitas vezes você pensa coisas que não são apropriadas para aquele contexto,
né? E o controle inibitório é a função cognitiva, executiva do nosso cérebro, que permite a gente segurar certas coisas, né? Então, o controle inibitório, ele ajuda no julgamento, de você julgar as coisas antes de falar qualquer coisa, ajuda na tomada de decisão, ele influencia no processamento do raciocínio, né? Do que você pensa, em como você articula a sua fala. Então, como que você se relaciona com o seu contexto. Tudo isso vem muito, que eu dei um exemplo da gestação, vem muito dessas influências. Então, mesmo quando você não tem controle de quem você é, né? Quando você está um bebê sendo alimentado, sendo cuidado, aquilo já está te influenciando nos seus processos cognitivos e, consequentemente, na sua capacidade de ser criativo, tá? E aí, o que você faz se você não pode ter controle daquilo? Então, Você pode tem ter coisas que controle estão no no hoje. nosso controle. Diz aí, por favor. Exatamente. Você pode ter controle no hoje. Quem é você hoje? Então, quais são os seus hábitos? O hábito da sua própria alimentação, da sua própria nutrição, o hábito do seu próprio organismo, né? Então, a qualidade de sono que você vai ter, os exercícios físicos que você faz, a respiração. Tem gente que não trabalha muito bem respiração, e hoje tem toda uma linha de mindfulness que está falando sobre isso, meditação e tal. Por que se fala muito disso? Porque o indivíduo adulto, ele consegue trabalhar nesses aspectos. Então, por mais que tenha uma influência que a gente não teve controle sobre ela, né, da nossa formação, é muito interessante, né? As neurociências, elas já provaram que o cérebro humano continua em desenvolvimento até os 30 anos, mais ou menos. Então, principalmente a parte do córtex pré-frontal, que é essa daqui. Ela ainda está terminando o desenvolvimento até os 30. Então, aqueles hábitos diários de rotina, aquela coisa que parece que eu estou falando uma coisa muito básica, e é básica. Só que se a gente não cuida do nosso organismo, a gente não cuida da base que ele tem para criar. Então, a primeira dica que eu dou para todo mundo quando pergunta o que eu posso fazer para ser mais criativo, eu falo assim, ó, cuida do seu corpo, cuida do seu organismo, porque a sua mente e o seu corpo, elas não são coisas separadas, né? Então, essa é a primeira. Agora, tem dicas mais práticas, que todo mundo fala, né? Saia da zona de conforto, né? Todo mundo fala assim, você tem que sair da zona de conforto. É uma dica muito prática e muito básica, mas as pessoas não entendem, às vezes, o porquê, e daí elas meio que descartam, desconsideram. Sair da zona de conforto. Não, eu gosto e tal, da minha zona de conforto. Eu gosto de me sentir seguro. Tudo bem. Tem uma teoria de aprendizagem do Vygotsky que é muito incrível. Ele fala sobre como que o ser humano aprende, né? E ele fala, se você tentar jogar o indivíduo num lugar muito longe, muito fora da zona de conforto dele, esse indivíduo ele vai entrar no pânico. Ele não vai saber o que fazer. Então, vou tirar a gente aqui desse lugar super seguro, dentro de casa, de lugares conhecidos, de pessoas conhecidas, e vou colocar você numa outra cultura, numa cultura muito distinta, né? Alguém que sempre cresceu aqui, sei lá, no interior do estado de São Paulo, e aí vai para Índia, entendeu? Essa pessoa pode entrar numa zona de pânico. Então, como que eu conduzo o aprendizado dessa pessoa? Como que eu levo ela para sair da zona de conforto? O Vygotsky, ele ensina que ele fala sobre ensino e aprendizagem de crianças. Você vai levar essa criança para um lugar conhecido, porém ainda é um lugar desconhecido, mas ele ainda tem elementos do conhecido, tá? Então, é uma zona proximal de aprendizagem. Ela é próxima daquilo que a criança conhecia. E o indivíduo, o adulto, também. Quando eu levo ele para a inovação, né, e isso é uma coisa que a gente faz tanto com empresas quanto com pessoas, eu vou sair da zona de conforto, mas ainda dentro de aspectos que eu tenho segurança. Então, é aquela coisa básica, você trocar com repertórios diferentes dos seus. Então, a partir do momento em que você entende que você precisa ter o diferente para ter uma criatividade própria, então, para eu criar, eu preciso me encontrar com o diferente, eu vou buscar isso, experiências diferentes. Então, se eu amo sorvete de creme o tempo inteiro, por que não, em algum dia, eu me propor, sabe? Eu vou experimentar outro sabor, né? É isso, é coisas pequenas do seu dia a dia
trocas pequenas. Então, vou dar um exemplo, né? Trocar móveis. Eu nunca fui uma pessoa que troca móveis de lugar. Mas é isso, na pandemia, nesse ambiente de viver na minha casa durante 24 horas por dia, sem ter outras possibilidades, eu troquei alguns móveis de lugar. E isso fez uma diferença incrível na minha criatividade. Eu percebi, eu reconheci, entendeu? E é um pouco disso, assim, são coisas pequenas que se você vai inserindo no seu dia a dia, você vai mudando o seu estado de criatividade, né? Não, você ainda não muda a sua criatividade, mas a sua disposição para criar muda. E essas mudanças, essas pequenas mudanças, têm que ser regulares. Tipo, não fez uma pequena mudança hoje e outra ano que vem. Mas não, você tem que dar uma regularidade para isso realmente ser efetivo? Exatamente, perfeito. Você colocou da melhor forma. Existe, tanto que a regularidade é a rotina. Então, olha que interessante, porque a gente está falando de sair da rotina, sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo é criar um mecanismo de você vai e volta. Então, eu saio e eu volto, eu saio e eu volto. E eu faço esse processo de uma maneira contínua, né, regular. E no longo prazo você vai se perceber de repente mais aberto, você vai absorver melhor as coisas. Isso. E é o que eu falei, isso vai criando e vai mudando, e aí na neurociência ela explica isso. Ela vai mudando as redes neurais que são ativadas. E o que é a rede neural? Ela consolida um caminho. Isso é aprendizagem também. Então, quanto mais você faz isso, mais aquele caminho se torna fácil para você. Então, é como se a sua zona de conforto ela é expandida. E aí, cada vez que você cria esse mecanismo, você está ampliando a sua zona de conforto. Isso facilita para N coisas, inclusive para diminuir o processo de envelhecimento. Diminuir não, mas de reduzir o impacto do envelhecimento. Tem vários estudos incríveis que falam sobre como você se coloca nessa aprendizagem, nesse lugar de nunca parar de aprender, nunca parar de criar, nunca parar desse processo de se colocar no diferente, na zona de desconforto. Isso diminui doenças degenerativas do ser humano. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a gente não... Sempre criando as novas ligações, novas células. Exatamente. Lembra que eu falei que às vezes a gente não tem controle de coisas que vieram da nossa genética, da nossa formação, do nosso desenvolvimento? Na genética, tem pessoas que têm predisposição a diferentes doenças, né? É uma coisa genética, predisposição e tal. Você ser esse indivíduo que se coloca para aprender, para questionar, para criar de forma constante, rotineira, isso ao longo dos anos diminui o efeito das predisposições. Entendeu? Então, isso é Olha que incrível. É interessante. incrível isso, gente. Eu amo. Eu falo sorrindo aqui. É apaixonante, realmente, né? Adorei, Lessac. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada por compartilhar com a gente aí um pouco do que vai ser também a tua palestra, né? A tua aula aí no Dia da Criatividade. A tua atividade, ela está disponível na programação de São Paulo, né? Exatamente. É Neurociências da Criatividade, Estratégias para seu processo criativo, o nome. Show. Ai, que conversa boa, né? Por mim, eu continuava mais um montão, mas a gente tem que reduzir um pouquinho, também deixar um pouco de curiosidade para você acompanhar a programação do WCD. O site para você se inscrever nas palestras está aqui na descrição do vídeo. Te espero nas próximas entrevistas, conto com você. Olha, tem muita conversa boa, inspiradora realmente, para você trazer essa criatividade para o dia a dia, tornar seus dias, seus negócios muito mais significativos. Posso contar com você? Então se inscreve no canal para não perder nadinha. Beijo super!